pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês como ler rótulos. A gente pensa que ler rótulo é apenas verificar a caloria, porém não é. A indústria cria várias armadilhas para nos induzir ao erro e acabar levando o gato por lebre. Hoje eu separei alguns alimentos para vocês, ao qual eu vou ler o rótulo junto com vocês, para que vocês entendam melhor algumas armadilhas, ok? O primeiro deles é o pão integral. Então vamos lá, eu tô aqui com um pão, tá? Aqui tá falando que é pão integral e rico em fibras. Ok, ele é marronzinho, né? Você pode observar que dentro tem algumas sementezinhas, então é um pão integral. Porém, quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês. O primeiro ingrediente que tem no produto é aquele que tem maior quantidade, porque a ordem é decrescente, então vai sempre do maior para o menor. O primeiro ingrediente desse pão é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, esse produto não tem como ser integral, já que o primeiro ingrediente é farinha branca. Para ele ser um alimento totalmente integral, o primeiro ingrediente teria que ser farinha de trigo integral. Eu vou continuar lendo os ingredientes. Então, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar é o segundo ingrediente e depois vem a farinha integral, gordura, fermento químico seco, sal e um melhorador de farinha, que é um aditivo, tá? Então, esse alimento não é um alimento integral. Se você comprar, você vai estar levando um alimento de farinha branca. O segundo é um pão integral, só que de outra marca, tá? Aqui tá falando que é integral também. E aí vamos ler a lista de ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, ótimo, então ok, né, para essa marca. O segundo é farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, então ele também contém farinha de trigo branca. Aí vem ácido fólico, glúten, açúcar, fibra de trigo, óleo, vinagre, sal, farinha de malte, conservadores. Esses conservadores são aditivos, então é propionato de cálcio e ácido sórbico, emulsificante, monodiglicerídeo de ácidos graxos, polissorbato, enfim, uma centena de aditivos. Então, mesmo que é um alimento integral, porém, se você for colocar na balança, tem muito aditivo para um pão. O ideal é que a gente faça o nosso próprio pão, compre a farinha integral e a gente mesmo fabrique, vai ser sempre a melhor opção. Ah, mas na correria? Sim, é melhor optar pelo alimento integral do que por aquele que não é. Eu acabei de falar vários nomes diferentes para vocês, né? Propionato, emulsificante, monodiglicerídeos. Então, tudo isso são aditivos. Esses aditivos são adicionados nos alimentos pela indústria para intensificar o sabor, para conservar ou mesmo para modificar alguma propriedade química desse alimento. Esses aditivos, em excesso, eles são prejudiciais à saúde, podendo levar ao câncer, hipersensibilidade alimentar, então você desenvolver uma alergia a algum alimento, ou mesmo hiperatividade por o consumo em excesso. Alimentos que contenham esses aditivos devem ser evitados. O ideal é sempre fazer a alimentação mais natural possível, para que a gente evite um contato frequente com esse tipo de aditivo. O próximo alimento é o macarrão instantâneo. Eu vou ler aqui o que contém na lista de ingredientes dele. Primeiro vem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, reguladores de acidez, carbonato de potássio, enfim, o restante dos ingredientes aqui são todos aditivos. Então a gente tem realmente de ingrediente, a gente tem 2, 3, 4 ingredientes. A lista de ingredientes vocês não vão conseguir ver, mas a gente vai estar colocando aí no vídeo para você ver o tamanho e a quantidade de aditivos que contém nesse alimento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é a quantidade de sódio. Em uma embalagenzinha, um pacote e mais 5 gramas de tempero, que é o que contém dentro desse pacote, tem 142 miligramas de sódio. Isso equivale a uma porcentagem diária de 62%. Então, se você consumir um pacotinho desse aqui durante o dia, você já consumiu 62% do que você poderia consumir de sódio em apenas um pacotinho. É uma quantidade muito grande. Isso aqui, para quem é hipertenso, é um alimento ao qual ele não pode nem mesmo passar perto, porque isso aqui com certeza vai interferir no controle da sua pressão arterial. O outro alimento é o biscoito. Esse biscoito ele tem recheio, né? Então é um alimento industrializado também. E aqui eu vou ler a lista de ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é açúcar. Lembra que eu falei pra vocês que o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade? Então, o que mais tem dentro desse pacotinho é açúcar. O segundo é gordura vegetal. Então, ele é bem rico em gordura também. E vem farinha de trigo, cacau em pó, leite, enfim. E os aditivos, lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato, todos eles. A informação nutricional, o que a gente tem que prestar atenção? Aqui na informação nutricional está falando o seguinte, a porção é de 30 gramas. 30 gramas equivale a 3 unidades do biscoito. Então não é o pacote todo, essa informação nutricional. O pacote contém 100 gramas. Então, em 3 unidades de biscoito, eu consumo 159 calorias,
O carboidrato é de 18 gramas, tá? Então tem 18 gramas de carboidrato. E de sódio tem 69 miligramas. Então assim, quem é que abre um pacotinho desse e come só 3, né? A gente pega o pacote e come todo. Então imagina a gente somando essas 100 gramas, essas calorias e essa quantidade de carboidrato, o quanto esse alimento é calórico, tá bom? Então é sempre vale, gente, vocês olharem a lista de ingredientes e o que está escrito na informação nutricional, ok? O segundo alimento é a famosa barrinha de cereal, né? Então, quem nunca, né? Na hora da correria, eu vou montar mais à mão a barrinha de cereal. Vou ler para vocês então a lista de ingredientes da barrinha de cereal. Primeiro ingrediente são cereais, então são cereais integrais. Milho, açúcar, malte, sal, corante caramelo, glicose, castanha do Pará, açúcar, uva passas, gordura de palma, maçã desidratada, extrato de malte, maltodextrose, mel, canela em pó, sal. Gente, são vários ingredientes. O que eu quero chamar para atenção para vocês é a quantidade de açúcar que contém nessa barrinha. Então, olha só. Então aqui contém milho, açúcar, né? O malte, que também é um tipo de açúcar. A glicose, que também é um tipo de açúcar. Contém maltodextrose, que também é um tipo de açúcar. Então, só aqui a gente identificou 3 ingredientes que são açúcar. Então, imagina a quantidade calórica que tem nessa barrinha aqui. Eu vou ler, então, a informação nutricional aqui, ó. Então, o valor energético é 87 quilocalorias na barrinha e o carboidrato são 15 gramas em uma barrinha desse tamanho aqui. Ela pesa 22 gramas, 15 gramas aqui é só de carboidrato. Então, a gente precisa realmente se atentar e procurar sempre o alimento mais natural possível, tá bom? Eu vou estar disponibilizando para vocês um e-book com algumas receitas que são fáceis de preparar e com alimentos o mais naturais possível para que vocês possam estar fazendo em casa. Eu sei que é difícil com a correria do dia a dia, porém, dá para fazer no final de semana e ela pode durar a semana toda, porque são receitas de bolo, cookies, pão integral, então são receitas bem simples, ok? Eu gostaria de finalizar então com uma frase que eu gosto bastante, que é: desembale menos e descasque mais, ok? Então espero vocês lá no Telegram e até o próximo vídeo. Eu gostaria então de finalizar com uma... Para, Laura, de me dar com essa cara, aí tá me atrapalhando. Eu gostaria de finalizar esse vídeo hoje com uma frase que eu gosto bastante, que é: descasque menos... Foi mal, Laura. De novo. Tá. 2000 anos depois. Desembale menos e descasque mais, ok? Então espero vocês lá no Telegram e até o próximo vídeo.